Olá, queridos. Hoje eu quero falar aqui da tragédia lá que aconteceu no Rio Grande do Sul. Vem acontecendo, na verdade, né? E eu quero fazer aqui um comentário com todo respeito ao pessoal que vive lá, que habitam lá. Inclusive, a gente tem conhecidos lá, né? Então, dentro do assunto, dentro da tragédia, a gente precisa trabalhar, ver onde é que Deus está trabalhando, o que ocasionou isso, de quem que é a culpa realmente dessa tragédia. A gente tem algumas possibilidades. Eu quero colocar aqui para vocês. Seria um desastre natural? Seria a mãe natureza se revoltando contra a maldade do homem no requisito destruir a natureza, o meio ambiente? Seria uma terceira possibilidade, seria a mãe de todas as abominações da terra agindo, ou seja, a consequência do envolvimento com ela, no caso, trazendo essa tragédia? Ou seria um pouquinho de cada coisa? Um pouquinho do desastre natural, um pouquinho da mãe natureza se revoltando ou trazendo a consequência daquilo que o homem próprio plantou. E em terceiro, concernente às obras e às edificações que os homens, tanto literais quanto espirituais, vêm fazendo ao longo do tempo. De repente, na inocência, ou de repente, sabendo, o homem edificou, no caso, as urbanizações, todas as edificações que foram feitas, né, à borda dos rios, né, vem sofrendo penalidades. E nada melhor para a gente fazer essa comparação olhando para a própria palavra. Eu quero ler aqui com você um texto que está em Mateus capítulo 7. O próprio Jesus falando, né? No caso, Jesus está falando dos dois fundamentos, ou das duas edificações, que no caso, uma edificação é literal e a outra edificação é espiritual. E as duas, ambas, andam juntas. Diz assim o verso 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Em contrapartida, tem o inverso disso, né? E todo aquele que ouve estas minhas palavras e as não pratica, será comparado a um homem que é insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo assim grande a sua ruína. Esse texto que eu queria trabalhar com vocês. Então, Jesus ele é muito cirúrgico nas suas palavras, né? Jesus está falando de uma coisa literal, ao mesmo tempo ela reflete uma coisa espiritual. Que nem no caso, o pessoal construiu na beira do rio. Já é um erro. Sabendo ali que a região toda é um vale, né? Aí dentro desse vale tem o rio, e a borda deste rio, ou dos rios, né? Que são vários rios, que vai desembocando um no outro, o ser humano vai construindo, porque a água está perto, né? Já para fazer bom uso da água, né? Constrói na beirada, e sem saber quem que é que está trabalhando lá em cima, no caso, no topo do rio. Ou o que está acontecendo no topo do rio, né? Sem pensar, sem analisar, etc. No caso, sem olhar para as palavras de Jesus. Então, o primeiro erro foi ter feito edificações à borda do rio, né? Sabendo que um dia o rio pode transbordar. Justamente por causa das edificações é que o rio vem transbordar. Agora, tratando do lado espiritual da coisa, a gente vai refletir o quê? Vamos pegar o contexto do que Jesus está falando realmente. Então, se você pegar mais lá no topo, não precisa ser nem lá no topo. No verso 13, por exemplo, ele vai falar das duas estradas, né? Do caminho largo e do caminho estreito. E ele dá uma condição. Procure entrar pelo caminho apertado e estreito, porque são poucas pessoas que acertam com ele. E a maior parte vai pelo caminho largo, pela porta larga, né? Depois ele vai falar no verso 15 dos falsos pastores, dos falsos profetas, né? Que é falso pastor e que é falso mestre, falso em todos os sentidos. São falsos e eles enganam as pessoas, né? Aparenta uma árvore bonita, mas o fruto é ruim. E aí ele manda ainda sondar, né? Dá uma olhada no fruto que você vai ver que árvore é essa.
E depois ele vai falar, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus, né? Porque ele vai dizer também, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, naquele dia, no caso, o dia do juízo, né? Aí sim que ele vai entrar nesse contexto das edificações, dos fundamentos, que a gente pode sim trabalhar. Segundo a estatística de pesquisas que foram feitas no estado do Rio Grande do Sul, diz que é o estado que menos tem cristão. Segundo a estatística, está em torno de 3 a 4% de cristãos no estado do Rio Grande do Sul. Já é uma baixa, né? Já é uma vergonha para os gaúchos, né, no caso. Agora, de quem que é a culpa? Segundo estatísticas também, diz que é o local que mais habita, que mais comporta, que mais contém ateus. Será uma coincidência? Com relação a essas estatísticas, não é por causa disso que Deus vai trazer juízo. Nem por conta disso eu estou dizendo também que foi o próprio Deus que trouxe esse juízo para o Rio Grande do Sul. Não posso dizer isso. Agora eu posso analisar as palavras do Senhor Jesus, posso analisar outros tipos de juízos que Deus trabalha dentro da palavra de Deus e posso fazer uma comparação. Exemplo, Israel sempre teve em decadência, em desobediência com o Senhor Deus. E Deus levantava um líder, alguém ia lá e repreendia Israel. Se Israel não ouvisse aquele líder, Deus trazia juízo. Israel sofria com o juízo e aprendia a penalidade, né? Aprendia ali o seu erro, aquilo que ele estava fazendo. Da mesma forma, Deus usa Israel, sabe? Jerusalém, todo o contexto com os profetas ali, justamente para trazer um modelo, um exemplo, para nós olhar para todas as nações e entender que Deus está falando sim. Primeiramente para Israel, mas posteriormente com as nações. Principalmente pelos exemplos, né? Então, se existe muito poucos cristãos dentro do estado do Rio Grande do Sul, e essa minoria que existe, trabalhando o lado espiritual, está com a palavra adulterada, isto é, andando de mãos dadas com a meretriz, que nem eu disse no início do vídeo, como o título próprio diz, né? Será que a mãe de todas as abominações da terra está com o dedinho lá? Porque quando a liderança não presta atenção no que Deus diz na sua palavra, quem sofre é o povo. Lá em Crônicas e em Reis tem um jargão muito lindo lá que é usado na boca do povo de Deus, né? Crede em meus profetas e prosperareis. Pratiquem e obedeçam ao Senhor Deus e estareis seguros. Será que esse povo, não só esse povo, né? A gente está falando do Rio Grande do Sul, mas serve para todos os estados, para todas as pessoas, para o mundo inteiro, né? Então, quando não há uma atenção para as palavras dos profetas, para as instruções que a Bíblia traz, com a liderança, se a liderança não ensina ao povo o caminho que eles devem andar, consequentemente vem o juízo de uma forma ou de outra. E Deus está sempre trazendo juízo na terra, de uma forma ou de outra. Ou melhor dizendo, permitindo, né? Porque o juízo vai vir mesmo quando chegar no tempo do fim, que a gente está muito perto. Você vai ver que em alguns lugares tem terremotos, que Deus permite. Outros lugares estão acontecendo guerras, isto é, pessoas estão ficando desabrigadas, crianças estão morrendo, pessoas estão perdendo N coisas, né? Inclusive a dignidade, né? Em outros lugares tem tornados, em outros lugares é seca, que não chove. É só a gente analisar a volta. Não é só ali que está tendo punição. Então, é necessário fazer o quê? Um trabalho de prevenção. Como? Por meio da palavra de Deus. Vamos ouvir o que Deus está falando, principalmente a liderança, e vamos obedecer a sua palavra. A gente não vai impedir do rio transbordar, a gente não vai impedir de vir seca, a gente não vai impedir da geada estragar a plantação, a gente não vai conseguir impedir de que aconteça um terremoto, um maremoto, seja qual for a tragédia, a catástrofe. Mas Deus promete para aqueles que o obedecem e observam a sua palavra, Ele diz que protege, sabe? Ele poupa os seus. Então, agora, quando a liderança não consegue obedecer o Senhor Deus, está, assim, falar aqui de uma forma bem, não generalizada, mas bem
bem prática para você entender. As mesas dos pastores, não só do Rio Grande do Sul, mas de modo geral, as mesas estão cheias de vômitos. Os escritórios, os locais de reuniões, né, estão cheios de excrementos. Sabe? O mau cheiro está subindo. A adoração que está sendo feita está subindo um mau cheiro nas narinas de Deus. Parece até irônico, né? Você vê a tragédia acontecendo no Rio Grande do Sul, lá no Rio de Janeiro está acontecendo uma adoração, uma, como é que fala? Uma apresentação, um culto, sabe? A Satanás. E todo mundo vendo, inclusive é um show, mas é uma apresentação que vai refletir em coisas espirituais, com certeza, sabe? E também para aqueles que dizem que o pessoal de Porto Alegre, da região do Rio Grande do Sul, pulou o carnaval e por isso está acontecendo isso, não é. Isso é o mínimo. Claro que isso traz consequência. Esse tipo de pecado traz consequência, sim. Mas o pecado maior está vindo por parte da liderança, que não está atento no que Deus está falando, não está obedecendo. E aí Deus permite os juízos acontecerem. E não é só no Rio Grande do Sul. Os juízos vão acontecer em todos os lugares, porque está escrito na palavra. Não obedeceu, vai sofrer a consequência. Não quer me ouvir? Quando você clamar, eu não vou te ouvir. É o próprio Deus dizendo. Quer bênção? Quer proteção? Quer prosperidade? Quer viver em paz? Então obedece a palavra. Olha o que Deus está dizendo, olha o que a palavra está dizendo. E larga a mão de ficar confiando em homens, em doutrinas, né? No caso, que nem Jesus está alertando aqui, cuidado com os falsos pastores, cuidado com as doutrinas. Cuidado com esse, cuidado com aquilo. Por que tanto cuidado? Porque eles sabem que existir. Então o povo prefere as más companhias, o povo prefere a doutrina mentirosa, doutrina de homem, prefere a liderança que fala uma palavra que vale muito mais do que a palavra do próprio Jesus. Esses bispos, esses apóstolos, esses homens intitulados superpoderosos, que têm a mão poderosa quando ora, sabe? Esses homens que estão arrastando multidões e multidões para o inferno, a palavra deles vale muito mais do que as palavras do Senhor Jesus, do que a palavra dos profetas. Ai de quem falar o contrário. Aí agora quando chega uma situação dessa, vai clamar a Deus? Como assim? Tá certo, tem que clamar a Deus porque Ele é o único que pode resolver. Mas por que não viu isso antes? Por que não preveniu-se, né? Tem uma maneira de se escapar das tragédias e dos juízos, obedecendo ao Senhor Deus. Se não obedece, vem consequência. Com certeza. Tanto daquilo que a gente planta, quanto daquilo que está escrito. Como é que fala? Se o desdobramento é espiritual. Se eu semei na carne, eu vou colher na carne. Mas se eu semei no espírito, eu vou colher no espírito. Então percebe como é muito grave essa situação, a parte espiritual, desse trabalho de prevenção para ter a proteção do Senhor Deus. Você vai ver que Pedro fala na sua carta, né, que o juízo vem primeiro para a casa de Deus. E Pedro não está dizendo que o juízo vai vir só na última semana do profeta Daniel, quando chegar o Apocalipse. O juízo vem primeiro na casa de Deus, isto é, primeiro com o povo dele. Ele já deu um exemplo claro disso com Israel. Olha o Antigo Testamento. Quantas penalidades Israel sofreu? Primeiro Deus cuida da casa dele e depois para o lado de fora. Então a igreja começou quando? Assim que iniciou. Aliás, a igreja começou com Abel, né? Mas vamos pegar aqui do Novo Testamento para cá. Então, a partir do momento que foi implantado ali, que surgiu realmente um povo na terra, que se chama igreja, esse povo vem sofrendo penalidades. Os juízos Deus vem trabalhando na sua igreja, sabe? Trazendo juízos. Olha, há 2, 3 anos atrás, aí, com o corona, a pandemia, quantos cristãos morreram? Por que eles morreram? Eles não eram ungidos? Eles não estavam cheios do poder? Por que eles não foram protegidos do corona? Ou até mesmo nessa tragédia, vai saber lá quantos cristãos não vão morrer ali afogados por causa da cheia do rio? Por que eles não tiveram proteção? Por que eles não tiveram o cuidado de Deus? E se for analisar, você vai ver que carrega a Bíblia, que vai na igreja. Mas qual igreja que ele está indo? Qual pastor que ele está ouvindo? Esses daqui que Jesus está alertando? Que tem uma aparência que parece um homem, parece que está cheio da unção, parece que é um pastor, parece que é um líder, mas que na verdade é um lobo disfarçado?
É um mercenário e as pessoas estão aplaudindo, as pessoas estão idolatrando um mercenário desse. Aí não quer que a consequência venha? Esses mercenários, né, a palavra deles vale mais do que a própria palavra de Jesus ou dos profetas. E aí? Percebe a consequência? Então, fechando aqui mesmo o vídeo. Desastre natural, mãe natureza se revoltando, um pouquinho de cada. E eu acredito, Márcio, eu acredito mais na possibilidade da consequência das nossas obras, né? Principalmente a parte espiritual. Em não obedecer a Deus e adorar outros deuses, inclusive. Porque quando você tá dando ouvido pro falso profeta, pro bode guia, você está adorando outros deuses. Você não está adorando o Deus de Israel. Você não está, sabe, servindo o Deus de Israel. É outro Deus que você está servindo. Se você está servindo outro Deus, como que você vai pedir proteção para o Deus de Israel? Talvez no seu coração, na sua mente, você acha que é o Deus de Israel. Mas quem está fazendo a mediação, abre aspas, que está orando por você, que está conduzindo a sua vida, não é o Deus de Israel. O líder, sabe? Que você acha que é líder, que você acha que é pastor, você acha que é apóstolo, mas não é. Consequentemente, por dar ouvido a essas coisas, essas falácias, né? Esses jargões, esses homens pastores caídos, sabe? Infelizmente, tem que sofrer a pena. Quem sabe agora você começa a prestar atenção. Você que ainda não sofreu essa penalidade, né? Você de repente está aqui em São Paulo, ou você está lá no Paraná, não sei aonde que você está. De repente ainda não aconteceu tragédia na sua localidade. Coloca uma trombeta na tua boca e começa a anunciar. Vamos avisar e vamos anunciar e denunciar o falso profeta, denunciar a falsa igreja, denunciar o falso pastor, denunciar o falso apóstolo, o falso líder, que está trabalhando para a mãe de todas as abominações da terra, que começou lá em Nimrod, Babel. Lá começou a edificação. Assim que começa a edificação, já começa a mexer no meio ambiente, começa a mexer nas coisas que Deus ordenou que não fosse para mexer. Que nem no caso lá em Babel, na época de Nimrod, Deus falou para Noé, espalhem por toda a terra, procriem, né? Mas Nimrod disse o que? Não, eia, vamos juntar, vamos ficar tudo num só lugar. Vamos edificar uma torre cujo topo atinja os céus. Já começou ali a contrariação, entendeu? A partir disso, então, essa mãe de todas as abominações da terra, tudo quanto é edificação, urbanização sobre a terra, destruindo o meio ambiente, destruindo tudo que Deus criou, estamos trabalhando sim para a mãe das abominações da terra. Aí a consequência vem, a resposta vem. Beleza, queridos? Fechando o vídeo então. Deus abençoe, forte abraço. Se Deus permitir, a gente continua gravando para a glória de Deus.